Bom dia, estamos mais uma vez por aqui. Nosso período de distanciamento continua, mas a gente está tentando se manter conectados e preocupados, cuidando dos outros através da oração. Espero que você esteja falando com seus companheiros de trabalho, de luta, orando uns pelos outros. É o momento da gente se aproximar também dessa maneira, através da oração. E eu queria, continuando as nossas leituras, eu quero chegar então no verso que a gente falou sobre preocupações, sobre necessidades, na ideia de que nós não precisamos ficar preocupados com as nossas necessidades, porque o Pai sabe daquilo que nós precisamos. A questão é que nós somos pessoas que precisam manter a mente ocupada. E se eu não vou preocupar-me com as coisas básicas, porque o Pai sabe de todas elas que eu preciso, qual vai ser a preocupação? E é então que entra o verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que são essas necessidades, o comer, o vestir, o beber, todas essas coisas, necessidades de segurança, as necessidades de sustento, as necessidades de pertença, de ser amado, tudo isso Deus vai prover. Todas as necessidades Ele provê, e então, como Ele está cuidando disso, eu posso cuidar dos interesses do reino dEle, eu posso buscar o reino dEle em primeiro lugar. O que é buscar o reino em primeiro lugar? Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, mas esse tema em algumas partes, mas a primeira que eu gostaria de pensar com você é o que não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Poder ir ao shopping e escolher ir à igreja não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Poder ficar em casa assistindo Fantástico e decidir ir ao culto de domingo não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Preferir, em vez de ficar em casa na quarta-feira quando chega do trabalho e ir para a igreja, não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Acordar cedo e dar a Deus a primeira hora da manhã não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ter um momento como esse, antes de assistir qualquer outra coisa, falar com Deus, não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Todas essas coisas são importantes, mas todas elas por si só, simplesmente as atividades, simplesmente fazer isso não significa que estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Por algumas razões, e principalmente, talvez por uma razão, que geralmente quando nós pensamos nessas práticas, de acordar cedo e orar, de ler a Bíblia e não, eu tenho que ir nesse lugar ou vou na igreja, não vou na igreja porque em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Geralmente quando nós fazemos isso, a nossa mente ela está preocupada em que para nós recebermos algumas coisas de Deus, nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar. E nós entendemos que para receber estas coisas, como está referindo no texto, nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar. Então, já não é a busca por Deus, nós estamos buscando as coisas. E a gente entende que para obter as coisas, a gente precisa ir para Deus em primeiro lugar. Então não é Deus que está em primeiro lugar, são as nossas necessidades. A gente está querendo um dia abençoado, por isso a gente ora de manhã. Então você não está buscando a Deus, você está buscando um dia abençoado. Nós estamos precisando de uma solução para os problemas. E aí no momento de tensão nós preferimos ir à igreja do que ficar em casa. Nós não estamos buscando a Deus, nós estamos buscando a solução para os nossos problemas. E não há nenhum erro nisso. Não há problema nenhum na gente buscar a Deus e ir até Deus porque nós queremos algo dele, porque ele prometeu que assim será. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que aquele que se achega a Deus precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Mas isso não é buscar a Deus, porque buscar a Deus em primeiro lugar não é fazer de Deus um meio pelo qual eu alcanço as coisas. Não é fazer de Deus simplesmente uma ferramenta através da qual eu chego, um meio de alcançar uma bênção, de alcançar uma graça, de ter a solução dos problemas, de ter uma resposta. Deus não é simplesmente um meio. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar a Deus por Deus, é buscar a presença de Deus por ser ela importante, é buscar a Deus e ter nele o final da busca e não um meio de alcançar alguma coisa a mais. Pensando nisso, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? A gente continua conversando amanhã, mas agora eu quero orar com você. Pai, obrigado, porque o Senhor está sempre acessível. E mesmo quando nós o buscamos, porque nós queremos respostas, porque nós queremos nos sentir bem, porque nós queremos bênçãos, livramentos, obrigado porque o Senhor nos acolhe. Obrigado porque o Senhor nos acolhe até mesmo e acolhe as nossas orações, às vezes interesseiras e egoístas. Obrigado por isso, mas tenha misericórdia de nós. Ensina-nos a buscá-lo, ensina-nos a ter prazer em encontrar com o Senhor. Nós pedimos isso e fique conosco nesse dia por Jesus. Amém, Senhor.